Olá, boa noite. Eu sou a Miriam e vou contar-te só mais uma história. Esta chama-se As Férias São Tão Longe. O Rodrigo não tinha irmãos, era filho único. E também não tinha primos, era neto único. Tinha as suas vantagens. Ninguém lhe tirava os brinquedos, ninguém mexia na cidade de Lego com que gostava de brincar, ninguém ficava ao colo da mãe quando ele queria lá estar. Podia comer sempre a primeira fatia de melancia e a última fatia de bolo era sempre sua. Mas, por outro lado, não tinha com quem brincar quando os pais não podiam. Não ficava na conversa antes de adormecer, não tinha com quem partilhar a alegria de conseguir montar um puzzle sozinho. Claro que os pais ficavam felizes, mas os pais sabiam perfeitamente montar um puzzle. Ninguém o olhava assim, com admiração por aquele feito. Normalmente não pensava muito na sua condição de ser filho único, mas em certas alturas do ano ficava difícil não pensar que seria melhor ter um irmão. No Natal e nas férias grandes. As férias grandes eram tão grandes, não acabavam nunca. Os pais tinham decidido que ele ia 15 dias com a avó para a aldeia. 15 dias! Sabem o que são 15 dias? São 2 semanas. Uma semana, mais uma semana. Muitas horas, muito tempo. Não é que ele não gostasse da avó Rosa. Ele adorava a avó Rosa. Mas era tanto tempo sem a mamã. Era tanto tempo sem o papá. O problema nem era tanto os 15 dias. Eram as 15 noites. Gostava-lhe sempre à noite não ter a sua caminha, não ter os seus papás. Mas os papás tinham de trabalhar e, como o pai lhe dizia sempre, os adultos não têm tantas férias como as crianças, é uma injustiça. Ainda vais ter saudades dos 3 meses de férias. Aquilo não parecia muito provável ao Rodrigo ter saudades das férias. Ele acabava era por ter saudades da professora e dos colegas, de jogar à bola nos intervalos. Até das avaliações a estudo do meio ele tinha saudades. Mas agora estava de férias e tinha de ir 15 dias para casa dos primos. Quer dizer, nem eram primos dele, eram filhos dos primos dos pais. Filhos dos primos dos pais. Um bocado confuso. Numa manhã, que ainda nem era bem manhã, que o sol ainda mal tinha nascido, a mãe entrou no quarto e disse: Rodrigo, acorda! A avó Rosa já chegou, está na hora de te ires embora. Não quero ir embora. Acredita em mim, vais adorar ir com a avó. Isso ele sabia. Ele adorava estar com a avó. Até porque ela fazia tudo para que ele estivesse bem e feliz. Tinha sempre o pão que ele mais gostava para o lanche. Fazia-lhe bolachas. E mesmo quando se sentava a ver com ele desenhos animados era divertido, porque a avó acabava por ver qualquer coisa no episódio que lhe lembrava alguma história para contar ao Rodrigo. E ele punha no pause para ouvir as histórias da avó, coisa que ele adorava. O problema não era a avó, era ir para casa dos primos, dos primos, dos primos. Uma confusão! A Lara, a Noa e o António, que ele nem sabia bem quem eram, que por causa da pandemia não os via desde que tinham uns 4 anos. Vamos, Rodrigo, disse-lhe uma voz docinha, a espreitar para dentro do quarto. A avó Rosa era tão bonita. Loira, alta, óculos de massa, sempre muito bem vestida. Era tão bonita que até as amigas da mamã diziam sempre que queriam ser como a avó Rosa. Sim, avó, vamos, que a mamã já me disse que a viagem é longa. E lá foram eles no carro da avó. À saída da cidade, o Rodrigo perguntou: ainda falta muito? Não acredito que me estás a perguntar isso, Rodrigo. Acabámos de sair, tu sabes que é longe. Mas vai ser bonita a viagem. Vamos passar por paisagens bonitas. Ouviram músicas na rádio. O Rodrigo jogou no telemóvel da avó. Mas não muito tempo para a avó não ficar sem bateria. E dormiu uma sesta. Avó, ainda falta muito? Perguntou mal, abriu os olhos. Ainda falta um bocadinho. Mas olha como esta parte da viagem é bonita. Agora vamos subir. Depois descemos até ao rio e voltamos a subir até Freixo de Espada à Cinta. Freixo de Espada à Cinta? Que nome engraçado. Quem é que tinha uma espada? Quem era o Freixo? Freixo não era uma pessoa, Rodrigo. É uma árvore enorme e frondosa. Conta-se que o rei Dom Dinis sentou-se a descansar encostado a um freixo e pendurou a espada, que era pesadíssima, no tronco da árvore. Então parecia que a árvore tinha uma espada à cintura. Então as pessoas chamaram este sítio Freixo de Espada à Cinta. Avó, sabes tantas coisas. Mas sabes que não se sabe se isto é verdade ou mentira. Isto é uma lenda. O que é uma lenda, avó? E lá continuaram a conversar. A paisagem era mesmo bonita. Muitas curvas apertadas, a avó tinha de estar concentrada. Cá no cimo, ele podia espreitar pela janela e ver lá embaixo o rio. Cá em cima uma águia a voar, a planar. Era tudo muito bonito. Muitas árvores que a avó ia dizendo o nome. Depois de descerem tudo, chegaram a uma ponte que passava em cima do Rio Douro. Vês, Rodrigo? Estamos a passar o Rio Douro. Chama-se Barca d'Alva este sítio. E ali é Espanha. Vês aquele monte? É Espanha. Para o Rodrigo, era estranho Espanha ser já ali. Parecia que bastava esticar a mão e que lhe podia chegar. Para ele Espanha era longe e distante. Estar ali tão perto era engraçado. Então ali já falam espanhol.
Continuaram a subir e nas encostas dos montes viam imensas oliveiras e videiras. E o que o Rodrigo gostava de videiras? Para já, adorava uvas. E depois as videiras pareciam mesmo arvorezinhas pequeninas. Finalmente, chegaram à casa dos primos. Depois de beijos dos primos, abraços apertados e festinhas na cabeça e uns "Estás tão grande, Rodrigo!" Lá o primo Carlos disse: "Anda, Rodrigo, Rosa, vou mostrar-vos o quarto onde vão ficar." Aquilo soava-lhe bem, queria mesmo ver onde ia dormir. O quarto era bonito. Estava sentado em cima da cama, quando à porta apareceram a Lara, a Noa e o António. "Anda, vamos ver onde o avô montou a piscina." "Não, vamos, mas é mostrar-lhe o labirinto." "Podíamos mostrar-lhe primeiro a cave." "Meninos!" gritou-se ao fundo. "Chamem mas é o primo para vir almoçar que já são horas. Mostram tudo depois do almoço." O Rodrigo sentiu-se aliviado. Mal os conhecia e era um bocado tímido para tanta coisa, tão de repente e tão rápido. "Ok, avô." "Anda, Rodrigo, senta-te ao pé de mim. A avó fez gelatina porque tu vinhas. Adoro gelatina. Ainda bem que vieste," disse-lhe a Lara, enfiando o braço do Rodrigo no dela. "Ok, avô." "Anda, Rodrigo, sentas-te ao pé de mim. A avó fez gelatina só porque tu vinhas. Adoro gelatina. Ainda bem que vieste," disse-lhe a Lara, enfiando o braço do Rodrigo no dela. Ao almoço, o António, a Noa e a Lara não se calavam e o Rodrigo sempre muito calado. Eles queriam saber tudo, se gostava da escola, que amigos tinha, o que tinha feito nas férias até agora. Depois de almoço não deu para evitar. Os 3 primos pegaram nele e mostraram-lhe tudo. A piscina daquelas que se montam no verão. Lá deram mergulhos que a água até estava quente do sol. "Vamos mostrar-te o labirinto." "Como é que vocês têm um labirinto aqui?" "Foi o avô que fez." Eles chegaram a um campo de ervas secas que lhes davam quase pela cintura. No meio do campo havia um caminho que o avô tinha cortado com a roçadora, e depois outro caminho e outro, e de repente um caminho acabava. Era um autêntico labirinto. "Meninos!" O avô vinha ter com eles com papel na mão. Tinha vários riscos e um X. "Avô, isso é um mapa do tesouro?" "É sim, um mapa do tesouro. Conseguem encontrá-lo?" O Rodrigo adorava tesouros, mapas e mistérios. Pegou no mapa e com os primos aventuraram-se no labirinto. Nem se importavam se as ervas secas se espetavam nos pés, porque estavam todos de chinelos. "Encontrei!" gritou o Rodrigo de emoção. Era um baú e lá dentro 4 lanternas, uma para cada um. "Obrigado, avô!" gritaram os primos quando o encontraram de novo. "Temos lanternas para explorar a quinta depois do jantar. Que férias incríveis vamos ter!" "Começa a achar que sim," pensou para si próprio o Rodrigo. Depois de uns mergulhos, de lancharem no alpendre enquanto ouviam música numa coluna, o Rodrigo nem se lembrou mais de pedir o telemóvel à avó para jogar. À noite, quando chegou ao quarto para dormir, estava a pensar que tinha saudades do seu quarto, do pai, da mãe, quando à porta lhe apareceu o António. "Queres dormir comigo? Era fixe." "Avó, posso?" "Claro, Rodrigo." O António tinha uma gaveta debaixo da cama, que em vez de roupa ou brinquedos, tinha um colchão, e foi ali que o Rodrigo dormiu os 15 dias. De dia, andavam na piscina, jogavam à bola, iam à praia do rio, almoçavam e jantavam na rua, riam tanto, mas tanto. À noite, depois do jantar, iam dar uma volta à aldeia. Ou então, exploravam cantos e recantos da quinta. Como era uma aldeia, até os deixavam sair à noite, iam pelas estradas de cabras, munidos das suas lanternas explorar. Chegaram a entrar num moinho abandonado e num palheiro. Adoravam a emoção que sentiam pelo medo do que poderiam encontrar. Falavam e brincavam tanto, mas tanto, que quando o Rodrigo chegava à cama, adormecia logo de tão cansado que estava. Já o António queria era conversar. "E não imaginas, Rodrigo, sabes o que aconteceu nesse dia no torneio da escola?" Rodrigo. E o Rodrigo tinha adormecido. Eram 15 dias e 15 noites. 2 semanas, uma semana mais uma semana, muitas horas, muito tempo, que passou a voar. Já de malas no carro, a avó Rosa e o Rodrigo despediram-se dos primos com abraços sentidos e apertados. "Volta para o ano," disse a Noa. "Sim, por favor," acrescentou a Lara. "Rodrigo, és um fixe, até para o ano," disse o António. "Até para o ano, primos." Já no carro, a avó perguntou: "Então, Rodrigo, gostaste das férias?" "Eu não gostei, avó." E a avó ficou espantada. "Então, Rodrigo?" "Eu não gostei, avó." "Eu adorei. Obrigado." Obrigada eu, Rodrigo, por estes dias tão bons. Afinal, 15 dias passam num instante. Pois passam, avó. Quando estamos com quem gostamos, a fazer o que gostamos, passam a voar. Agora espero que durmas bem, com sonhos bons e tranquilos. E que tenhas boas férias, assim como as do Rodrigo, e que durem mais do que 15 dias. Nós também vamos de férias. Voltamos em setembro. Até lá, podes ouvir as histórias todas outra vez, em especial as tuas preferidas. E não te esqueças de partilhar este podcast com os teus amigos. Até lá!